Fique agora com o resumo do próximo capítulo da novela Amar. Mas antes, deixem seu like e se inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo dessa novela aqui no canal. Mercedes dá bom dia à Estrela. Mercedes diz que as crianças saíram cedo com Brisa para tentarem saber algo de Gabriel. Estrela diz à mãe que está muito inquieta e fala que ontem à noite a Azul ficou lhe perguntando coisas do pai e a percebeu muito emocionada. Mercedes diz que isso é normal, pois a Azul ficou radiante quando viu o pai na revista. Estrela diz que nunca teve problemas para falar com sua filha sobre isso, mas ela lhe falou que adoraria muito ter tido um pai que a amasse. Mercedes diz que há coisas que não podem controlar. Estrela diz que Sérgio lhe deu um cheque para que se encarregasse do problema quando revelou que estava grávida dele. Estrela diz que para Sérgio ela era apenas um a mais com as que ele se divertia. Estrela diz que o pai de Azul é assim e não quer ele perto da sua filha. Éder pesquisa no telefone a empresa da família de Sérgio. Lá ele encontra o número de telefone do Sérgio. Érica vê o que Azul e Éder estão fazendo e pergunta à menina se a mãe dela sabe que ela está buscando informações do pai. Eles dão a entender que não. Érica decide guardar o segredo deles. Érica decide ajudá-los a fazer a ligação. Érica liga para a empresa de Sérgio para conseguir o número dele. Estrela vai ao escritório de Fabian. Ele avisa que teve uma discussão muito forte com sua filha. Estrela torce para ele se resolver com a filha. Fabian diz que quando sua esposa morreu, seu mundo veio abaixo e se sentiu morto em vida, mas acabou arrastando sua filha para esse vazio e por isso deixou a menina só com a avó. Fabian diz que quando tentou recuperar sua filha, percebeu que Gertrudes tinha levantado uma ordem de restrição para que não pudesse se aproximar dela. Ele diz que Yasmin pensa que ele se desfez dela e que a deu. Fabian diz à Estrela que é horrível sua própria filha odiá-lo e saber que nunca irá perdoá-lo. Valentim chama Éder para falar com Gabriel pelo rádio. Érica diz a Azul que conseguiu o número de telefone do pai dela. A Azul fica feliz. Érica fala que também nunca conheceu seu pai, mas sempre quis ter conhecido ele para poder brincar ou conversar. Érica aconselha a Azul a fazer todas as coisas que ela não pôde fazer. Érica diz que se o Sérgio quiser conhecê-la, a vida dela mudaria muito dali em diante. Estrela diz a Fabian que sabe o quão difícil deve ser se sentir rejeitado pela própria filha, mas relata que ele foi muito valente. Fabian diz que não conseguiu cuidar da sua própria filha. Estrela diz que ele reconheceu o problema e pediu ajuda, e isso foi um ato de amor, porque precisam amar muito alguém para fazer isso. Fabian diz que nunca deixou de lutar para recuperar sua filha, e agora que ela está com ele, ela o odeia. Estrela pede que ele dê tempo a Yasmin, pois cedo ou tarde ela irá entendê-lo. Fabian recebe uma ligação do seu pai e o atende. Gonçalo comunica ao filho que Gertrudes acabou de falecer. Fabian se sente ainda pior. Sérgio segue irritado em sua casa pelo infortúnio de ser estéril e não poder gerar filhos. Ele se incomoda porque assim não poderá controlar nem assumir os negócios do pai. De repente, Sérgio recebe uma ligação. Ele acaba atendendo após muita insistência da pessoa. Quem fala é a Azul. A Azul se apresenta para o cara como filha dele. Éder pergunta a Marina como era a casa da praia vizinha e se havia comida lá ou se eles pescaram. Gabriel pede que o filho não faça tantas perguntas assim. Marina mostra para Éder uma coisa que encontraram no local que foram. Ela mostra a ele um colar que tem uma imagem parecida com a da sua tatuagem. Brisa beija Gabriel, dizendo que sentiu muitas saudades dele. Estrela pergunta a Azul com quem ela estava falando. A Azul diz que não era ninguém e era um número desconhecido. Estrela pede que a filha não minta e pergunta o motivo dela estar nervosa. Sérgio liga para o telefone de Azul. A Azul pede que a mãe não atenda. Estrela atende e pergunta quem é. Sérgio revela que é ele. Estrela fica em choque e desliga a ligação, dizendo que ali não conhece nenhum Sérgio Falcão e que foi engano. Estrela decide bloquear o número do infeliz.
Sérgio fica pensando se tem uma filha ou se aquilo foi uma brincadeira. Estrela pergunta como Azul conseguiu o telefone de Sérgio. Azul diz que procurou o número dele na empresa pela internet e conseguiu contatar o pai. Estrela repreende a filha por ela tentar entrar em contato com Sérgio pelas suas costas. Estrela diz à filha que se Sérgio Falcão aparecer na vida delas, não trará nada de bom. Ela pede que a filha não volte a fazer isso. Perla percebe Oliver muito triste. Oliver diz que foi flechado pelo Cupido e se apaixonou por Yasmin nas poucas vezes que se viram. Perla diz que também é apaixonada há anos pelo Valentim e ele não percebe e nem dá bola para ela. Oliver pergunta por que será que eles têm tanto azar no amor. Perla pede para terem ânimo. Ele a abraça. Oliver e Pascoal veem os dois abraçados e pensam mal. Pascoal pensa que Perla está apaixonada por Oliver. Os dois enfrentam Oliver. Oliver relata que entre Perla e ele não há nada e que só são amigos. Valentim diz que isso não se faz. Oliver diz que Perla é como uma irmã para ele. Oliver promete que ele não é o pescador por quem Perla está apaixonada. Oliver diz que o amor de Perla é impossível e isso logo deve passar. Valentim pergunta quem é esse fulano. Oliver diz que não sabe. Pascoal diz que gosta de Perla e quer saber com quem está competindo pelo amor dela. Gabriel relata para Éder que a casa que encontraram estava completamente abandonada e toda velha devido ao abandono. Éder segue acreditando que Marina é uma sereia e que ela mora no fundo do mar. Gabriel diz que aquele lugar é parte da história de Marina. Éder lê o nome Nico na toalha e Gabriel diz que Marina crê que o filho dela se chama assim. Éder diz que Marina cuida dele como se fosse sua mãe. Gabriel diz que tem muitas coisas que não sabem sobre Marina, por isso não devem fazer tantas perguntas a ela. Marina agradece. Ela agradece por eles cuidarem dela e revela que vai ir embora daquela casa. Oliver diz a Valentim e Pascoal que não sabe de nada e se eles quiserem saber, eles que perguntem a Perla por quem ela está interessada. Valentim diz que tem certeza que Oliver sabe e que ele só não quer revelar nada a eles. Valentim diz a Pascoal que perguntará a Perla quem é o cara que não a deixa dormir. Valentim se dispõe a ajudar o amigo, só que Valentim mal sabe que o cara por quem Perla está interessada é justamente ele. Gabriel pergunta para onde Marina irá. Ela diz que vai alugar um quarto na pousada de Érica por um bom preço. Éder pede que Marina não vá agora. Marina diz que já é hora de ir embora da casa e será o melhor para todos. Éder pede que Gabriel convença Marina a ficar mais um pouco. Gabriel diz que não podem fazer nada, pois essa é a decisão de Marina. Marina pede que o menino não fique triste. Ele dá um beijo nela. Marina diz que sempre que ele precisar dela, estará ali para ele. Marina agradece a Gabriel por tudo. Ela se emociona e dá um beijo na bochecha dele. Em seguida, a moça sai da casa. Éder chora muito. Éder não quer que Marina vá embora e pede que o pai a convença a ficar. Gabriel diz que às vezes cada um precisa do seu próprio espaço e pede que ele entenda isso. Éder chora, pois já estava acostumado com a moça ali. Gabriel pede que o filho não deixe as coisas mais difíceis. Gabriel diz que também se acostumou com Marina e sente carinho por ela, mas não podem fazer nada. Brisa, Perla e Mercedes ficam sabendo que Azul conversou com o pai. Estrela revela que quando descobriu, bloqueou Sérgio na hora para que ele não voltasse a ligar. Estrela avisa que sua filha se sentiu muito afetada. Estrela ressalta que quando ouviu o nome de Sérgio, reviveu tudo o que aconteceu entre eles e foi muito doloroso. Ela relata que não quer esse assunto com Sérgio. Brisa diz que talvez seja bom a Azul conhecer o pai. Estrela diz que isso não está em discussão e relata que não quer esse homem na vida delas. Mercedes diz às filhas que ali todas devem estar do mesmo lado e quem fizer mal para a família encontrará as contreiras. Gabriel diz ao filho para não continuar chateado com ele, pois não foi sua culpa Marina ter ido embora. Éder percebe a tristeza do pai. Éder encontra um pergaminho debaixo do travesseiro. Ele percebe que Marina deixou para ele. Éder abre o papel e lá diz: sempre juntos, com carinho. Éder vê que Marina fez um desenho lindo para ele. Éder fica muito feliz. O menino diz que aquele é um dos mistérios das sereias.
Marina já está na pousada. Ela fez um desenho igual para a Azul. Marina agradece a Estrela por ajudá-la. Estrela diz que ela quem agradece por ser tão carinhosa com sua filha. A Azul mostra para a mãe o desenho. Marina diz a Estrela que a única família que teve desde que chegou ali foi Éder e Gabriel, e sentirá falta deles. Estrela deseja que ela encontre todas as respostas do passado. Estrela pede que a moça escreva a própria história a partir de agora. Estrela declara seu apoio à garota. Estrela diz a Teresa que sua filha ficou com Marina e sairá para pescar agora. Teresa diz que gosta muito de Azul e cuidará dela também. Estrela percebe que Érica não está na pousada e fica preocupada com a amiga. Teresa relata que Érica é muito impulsiva e pensou que quando terminasse com Fabian, ele viria atrás dela pedi-la em casamento. Teresa revela que faz mais de um mês que Fabian e Érica terminaram. Estrela se surpreende. Teresa comenta que Érica tem medo do Fabian se enrabichar por outra mulher. Nemésio e Oliver percebem que deu problema no motor da lancha de Estrela. Eles se preocupam. Nemésio reclama com Oliver por ele não ter feito a manutenção direito na máquina. Estrela chega até os rapazes e eles avisam que o motor da lancha morreu e não conseguirão embarcar. Nemésio diz que o Oliver não checou o motor. Estrela diz que o problema já foi feito e agora devem procurar soluções. Nemésio diz que pode pedir novas baterias para o motor, mas só chegarão amanhã. Estrela comenta que não pode atrasar os pedidos do Dom Geraldo. Yasmin e Xavier estão no local do velório de Gertrudes. Érica também está com eles. Yasmin pede um pozinho para Xavier. Ele pede que ela se controle, pois também podem escutá-los ali. Xavier pede que ela o encontre no banheiro. Gonçalo vai até a neta e diz que esse rapaz não a deixou sozinha em nenhum momento. Yasmin diz que ele é seu namorado e a ama, assim como ele. Gonçalo relata que ela não está sozinha nisso, e tem ele, e também tem o pai. Yasmin diz que ele não conta. Gonçalo diz que o Fabian também conta, e ele disse que ela conta com ele para o que precisar. Yasmin diz ao vô que odeia o Fabian, e o odiará sempre. Érica encontra Fabian do lado de fora e diz que a filha dele está destroçada com tudo o que aconteceu. Érica diz que Yasmin acabou de dizer que dá graças a Deus por ela ter chegado à vida dela, porque se converteu em sua melhor amiga. Érica diz a Fabian que Yasmin não vai rejeitá-la se voltar com ele. Fabian agradece pela amizade e carinho que ela tem por Yasmin, mas pede que ela não se confunda e aceite que a relação deles acabou e não vão voltar mais. Fabian pergunta por que ela mentiu para a Estrela e não disse a verdade sobre o término deles. Érica pergunta se ele gosta de Estrela. Fabian confessa a Érica que está apaixonado por Estrela. Érica fica magoada ao confirmar o que tanto suspeitava. Ela o chama de hipócrita e mentiroso. Fabian diz a Érica que foi ela quem quis terminar com ele, e isso foi melhor para os dois. Ele diz que confia, que com o tempo ganhará o carinho dela. Érica diz que isso não é justo e revela que convenceu a filha dele a voltar para casa, e ele a paga sim. Fabian pede que ela não lhe cobre favores, que não pediu, pois mais de uma vez pediu para ela não tomar atribuições que não a correspondiam. Érica diz que Estrela é culpada de tudo, pois desde que voltou ao povoado, ela só tentou encantá-lo aos poucos. Fabian diz que Estrela respeitou a amizade que tem com ela. Fabian recebe uma ligação de Estrela. Estrela pede perdão por incomodá-lo e pergunta como vão as coisas com a filha dele. Fabian avisa que a avó de Yasmin faleceu e veio ao velório. Estrela diz que no momento precisa da ajuda dele, pois o motor do seu bote estragou e precisa de um bote emprestado. Ela pede que ele lhe alugue um dos botes. Fabian brinca dizendo que o aluguel dos seus barcos são caros. Estrela aceita pagar o que for. Ele diz que gostaria que ela o pagasse com um ceviche, um típico prato de comida latino-americano, bastante picante. Valentim volta para casa e diz a Pascoal que tentou tirar a verdade de Perla, para saber por quem ela está interessada, mas ela não revelou nada. Pascoal diz que Perla ficou calada, porque deve ter esperanças com o amor secreto. Valentim diz que Perla já deixou de lado esse amor impossível. Pascoal teme que Perla fique com outro homem e que o deixe de lado. Valentim diz ao amigo que só depende dele fazer com que Perla se esqueça do outro homem. Gabriel chega até Fabian e lamenta o que aconteceu com Gertrudes. Fabian diz que Yasmin está muito afetada.
Fabian avisa o amigo que sua presença não faz bem a Yasmin e não quer alterá-la mais. Ele avisa que Yasmin o culpou pela morte de Gertrudes. Gabriel tenta dar forças ao amigo para que ele entre e avise Yasmin que, apesar de tudo, está com ela para apoiá-la. Fabian entra no local do velório. Yasmin está chorando e sofrendo muito pelo falecimento da avó. Xavier abraça a namorada. Fabian entra no local e observa o caixão de Gertrudes. Yasmin pede que ele saia dali. Fabian vai até a filha e a abraça, dizendo que ela é o mais precioso que tem e que está ali por ela. Fabian diz que ela é sua filha e a ama. Yasmin diz que ele diz isso porque se sente mal, mas quando sua mãe morreu, ele não esteve presente na sua vida. Fabian suplica por uma oportunidade e volta a abraçá-la. Ela diz que não quer os abraços dele e não precisa mais dele, pois se acostumou a viver sem ele. Yasmin diz que daria o que fosse para que ele estivesse naquele caixão, em vez da sua avó. Fabian fica muito atormentado e sofre com as duras palavras da filha. Yasmin diz que mesmo que ele esteja respirando, para ela, ele está morto. Fabian diz que a ama muito e a dor que ela sente também é a sua.